Quem é essa pessoa? O que tá acontecendo? Cadê o Léo? Eu sei, né? Não é a mamãe. É o seguinte, eu tô achando que eu botei uma referência aí meio velha, tá? Tipo, a família Dinossauro. Você conhece também a família Dinossauro? Coloca aí nos comentários, tá? Não é a mamãe aí. Só pra eu saber, tipo, uma amostragem rápida aí de qual a idade da galera que assiste nosso conteúdo. Caso contrário, é isso aí. A idade tá chegando e, enfim, só aceita. Se você não me conhece, é porque você provavelmente ainda não assistiu nenhum dos nossos vídeos antigos, ou você não tá participando das nossas lives, o que é uma pena, eu diria. Porque a gente tá ao vivo toda quinta-feira, tá ajudando a galera, conversando, batendo um papo. Chega lá, vamos trocar uma ideia. E hoje eu tenho aqui uma série de perguntas que a gente recebeu no nosso Instagram de uma pobre alma programadora que tá se inserindo agora, colocando o pezinho dentro da água, né, nos rios da programação. Vocês têm curso de Next.js e React. Na verdade, eu queria tirar uma dúvida. Estou programando tem poucas semanas. Entendi algumas coisas, mas acho que ainda não aprendi direito a lógica e o dicionário, vamos dizer assim. Qual é a melhor forma de começar? Existe alguma linguagem para começar a pegar a manha? Rapaz, é o seguinte, essa sua pergunta, ela é bem comum para quem está começando a programar. O que é que eu tenho que aprender para começar a programar? Quais são as bases? O que é que eu tenho que entender para começar a escrever código? Será que eu preciso aprender todas essas bibliotecas, linguagens, frameworks e coisas novas que aparecem no YouTube, nas comunidades, todo santo dia? Rapaz, ó, vamos começar devagarinho. Baby steps. Né? Tipo um passinho de cada vez. Não precisa se preocupar tanto com isso ainda não, tá? Isso é pra te mostrar. Muita gente tem essas mesmas perguntas. Eu vou responder a sua pergunta com outras duas perguntas que a gente recebeu aqui no nosso Instagram. Todo dev iniciante precisa estudar algoritmos, estrutura de dados e C? Pra começar aqui, eu diria que sim, tá? Na verdade, não é eu diria, não. Eu digo que é. Tem que aprender algoritmos. E eu sei que parece bobagem, tá? Tipo assim, Mas eu sei lógico, eu sei resolver puzzles e etc. tá, mas você sabe traduzir o seu pensamento pra código? É aí onde os algoritmos entram. Pra você ter uma ideia, eu comecei a faculdade, eu acho que foi em 2013, e na faculdade a gente já começava direto no Java, né? A gente já ia direto pra programação e aprender a estrutura de controle, que não sei o que, aprender as coisas do Java, release, papapá. Foi um pesadelo pra mim. Na época a gente já começava, né, aprendendo programação já direto, mão na massa. Era sentando no computador e tome sola pra poder aprender a programar. Só que hoje em dia, eu acho que na verdade faz uns 2 anos que eu acho que trocaram essa grade pra uma grade nova, onde a primeiríssima cadeira que um aluno de ciência da computação faz não é lógica de programação, é algoritmos, que é você fazer a construção, a resolução de problemas através de algoritmos, que é aquela famosa receitinha de bolo. Você vai ver, eu acho que quase todo mundo que entrou na faculdade, todo professor disse que um algoritmo é como uma receita de bolo. E ele não tá errado, tá? É tipo uma receita de bolo mesmo. Você tem que aprender o básico, meu amigo. É o feijão com arroz. Você tem que entender como é que você vai receber de entrada os requisitos de uma funcionalidade, digamos assim. Você vai ter que processar aquilo ali na sua cabeça e você vai ter que cuspir aquilo ali dentro do computador, só que com código. Aprende o básico, aprende a fazer algoritmos. Se você tiver essa parte do algoritmos de boa, você consegue avançar para um segundo nível, que eu diria que é o quê? Que é aprender as estruturas de dados, tá? Você entender o que é lista, o que é árvore, o que é fila, o que é pilha, entender o que é grafo. E você tem que entender também os pilares, tá? Você tem que aprender as bases, tá? Os fundamentos de cada paradigma programação. Você tem que entender como é que funciona o paradigma funcional, o orientado a objeto, o estruturado, saber onde e quando tem que se aplicar cada um deles. Não se esqueça, antes de você já ir querer, tipo, aprender todas as ferramentas existentes aí do JavaScript, que eu diria que é impossível, tá? Porque aparece, tipo, 80 todo santo dia. Você tem que aprender, tá? As bases, tá? Construa sua carreira de programador com uma base forte. Tá? Entenda o básico, tá? Todo mundo começa do zero, todo mundo começa nos primeiros degraus, tá? Ninguém escapa disso. Tem que ir no algoritmo, na estrutura de dados, etc. Quanto ao C, né? Quanto à linguagem de programação que você vai aprender, né, a programar, cara, é o seguinte. O que eu vou dizer pode ser meio controverso. Minha opinião, tá? Eu acho que varia muito de faculdade para faculdade, tá? Eu sou muito grato de ter começado a programar com Java, porque com Java, né? Java é uma linguagem mais restrita, eu diria, ela é bem mais regrada, assim, você tem que aprender quais são os tipos, não é tipo aquela loucura do JavaScript ou então do Python, né? Que você não tem, são linguagens que são fracamente tipadas, né? Java, tipo, pede pra você definir tipo, né? Você consegue enxergar claramente no Java, por exemplo, as questões de herança, você consegue aplicar perfeitamente no Java, por exemplo, pilares, né, da programação orientada a objeto, né, aprender interface, classe abstrata e etc. O que, por exemplo, no JavaScript é um pouco mais difícil de compreender, né? Eu acho que só de chegar no this do JavaScript já é um nó na cabeça do aluno. Mas eu gosto muito do Java e talvez seja uma opinião assim bem enviesada assim, né? Porque foi a primeira linguagem de programação que eu aprendi. Mas eu gosto muito dele
porque eu acho, pelo menos no cunho didático, assim, sabe? Eu acho que ele emprega bem o seu papel, sabe? De explicar pro cara, ó, esses são os tipos, isso é um int, isso é um long, né? Isso aqui é um string, dá pra usar da seguinte maneira. Eu acho que por mais que ele seja muito verboso, muito burocrático, que não sei o quê, eu acho que ele te torna uma pessoa mais regrada no início da tua carreira de programação do que tu, por exemplo, indo pra um Python ou então pra um Ruby da vida e depois tendo que se adaptar a uma linguagem que são linguagens bem mais tranquilas, né? Que também você consegue enxergar todos esses aspectos da programação, né? Tipo, de orientação a objetos e tudo mais. Dá sim. Só que eu acho que o Python, ele é mais solto. Assim, sabe? Você não tem, tipo, as tipagens fortes, assim, do Java, por exemplo. Então, às vezes, quando tu sai de uma linguagem dessa, né? O teu berço foi o Python, por exemplo. E tu vai pra uma linguagem que é fortemente tipada, eu acho que pode rolar até uma frustração. Não, que isso, mas no Python dá pra fazer isso, cara. No Python dá pra fazer aquilo. E pra você que tá começando agora, tá? Só pra já quebrar logo isso, tá? Não tem essa de que, tipo, linguagem X é a melhor linguagem do mundo. É a linguagem que eu tenho que aprender e é isso aí, eu vou resolver todos os meus problemas com essa linguagem. Não, não é assim, tá? Eu acho que as linguagens, elas têm propósitos, né, diferentes. As linguagens, elas podem ser aplicadas em, tipo, em situações diferentes, elas vão performar melhor em uma do que outra. Né? Tipo, eu ouvi dizer que o pessoal usa muito Python, acho que é para cálculo, coisa assim do gênero, né? Então, tipo, ok, o Python ele funciona muito bem para a parte de cálculo, então Python pode ser uma linguagem que deva ser, sim, considerada, tipo, bem considerada na hora que for voltado para essa questão de cálculo, né? Enquanto JavaScript, eu acho que mais por falta de opção mesmo, né? Acho que é a linguagem, uma das linguagens mais utilizadas para o web, né? Que tu pode usar tanto no back quanto no front-end, ou seja, no servidor quanto no cliente. Não tem como tu escapar disso. Vai ter que aprender JavaScript para poder trabalhar com web. Mas entenda que as linguagens, elas podem ser aplicadas sim em vários outros contextos, tá? Não tem essa tipo, a linguagem X resolve todos os meus problemas, vai resolver todos os problemas da computação. Não tem. Tá, então agora a pergunta 3. É normal ter dificuldade para aprender programação? Cara, é o seguinte, tem gente que vai ter dificuldade sim, eu não consigo te dizer assim numa amostragem, sabe? Tipo, 67% das pessoas têm problema com programação. Eu não sei te dizer, mas é esperado, entendeu? Se você nunca teve contato com linguagem de programação, e se você talvez tenha feito uma grade, né, parecida com a minha, o início pode ter sido bem frustrante mesmo, porque, cara, você tem que aprender duas coisas ao mesmo tempo, né? Tem que aprender tanto a linguagem quanto algoritmos, por exemplo. Mas é claro que vão ter pessoas que são, tipo, programadores natos, né? Que, tipo, entram na faculdade, nunca mexeu numa linguagem de programação na vida e já sabe tudo, certo? Isso me deixava mais frustrado ainda, porque, velho, como é que essa galera tá entendendo e eu não? Então, sim, faz parte, tá? Mas eu acho que uma pergunta que a galera faz muito também é, tipo, como que eu aprendo a programar e tudo mais? Gente, é se jogar, entendeu? É programar. Não tem essa. É tipo você querer aprender a nadar sem entrar na piscina. Tem que escrever código, tem que pegar probleminha, tem que tentar resolver, procura na internet. Só o que tem na internet é a galera colocando exercício, colocando desafio. Vai lá, tenta, tipo, exercitar a tua lógica de programação. Então, tenta exercitar a tua expertise, né? O teu conhecimento com determinada linguagem de programação, tá? Então, entenda, faz parte, sim, ter dificuldade na hora de aprender programação. Mas o importante é não desistir se você entende que essa é a sua vocação, se você curte o que você tá fazendo, tá? Só não desiste. Tá? E se você tiver com dúvida e estiver aprendendo a programar agora, tiver, sei lá, chega lá no nosso fórum, tá? Faz uma pergunta lá, a gente vai ter o maior prazer de te ajudar, de estar junto contigo aí nessa tua caminhada. Então, querido internauta da pergunta número 1, é assim, cara, tem que entender a lógica, tá? Só pra recapitular, tem que entender a lógica assim. Agora, uma coisa que eu queria falar, que é sobre essas novas frameworks, novas bibliotecas e não sei o quê. Gente, ó, é o seguinte, isso é algo que relativamente me incomoda um pouco, tá? Porque quando você abre o YouTube, você vê todo mundo falando, sei lá, da framework, da biblioteca X, Y e Z, tá? E tipo, você fica, caraca, doido, será que eu tô perdendo? Será que a galera tá lá na frente? Será que eu deveria saber isso também? Cara, eu diria que 90% eu acho que não dá. Eu não vou nem colocar a porcentagem aqui. Eu acho que não dá pra você, tipo, acompanhar todas as tendências possíveis, tá? Acontece. Você não precisa ficar, tipo, se sentindo obrigado a aprender tudo que a galera tá aprendendo agora. Se bem que ajuda um bocado pra você estar, tipo, junto do mercado, tá? Pra você pelo menos entender. Mas quando você tem uma base bem solidificada, quando você já experimentou um bocado, cada nova biblioteca que aparece é, tipo, uma adaptação de algo que já existe. Então, tu acaba tendo que só incrementar um pouquinho mais o teu conhecimento. Cara, e eu digo isso por testemunho próprio, tá? Eu trabalho na Coda, eu acho que vai fazer 4 anos esse ano. E, tipo assim, desde então eu tô tendo que aprender coisa nova. E uma coisa que eu tenho percebido nos tempos pra cá
é que tudo é uma adaptação do que já existe, tá? Tipo, como na natureza nada se cria, né? Tudo se transforma, né? Então, no caso do programador, na natureza, né? Nenhum código se cria, tudo se copia. Mas, de modo geral, tipo assim, não fica grilado com isso, tá? Tipo, foca em aprender as bases, foca em aprender o básico, o arroz com feijão, e depois, tipo, tu escolhe uma área que tu quer seguir. Eu quero seguir front-end, quero seguir back-end, quero fazer infra, quero não sei o quê. Cara, escolhe uma área, segue nela, fica atualizado nas coisas que estão acontecendo nela, tá? Mas tenha em mente que ferramenta eu diria que ferramenta de linguagem de programação é um mero detalhe quando você entende como é que as coisas funcionam por baixo do capô. Então, traga a vocês essa palavra de esperança, né? Porque, querendo ou não, acaba sendo um pouco desesperador, né, cara? Então, se aparece 80 frameworks todo dia, quer dizer que tô lascado, não vou conseguir acompanhar o mercado. Vai sim, só, tipo, se mantenha, tipo, focado na área que você quer seguir, aprenda as bases, que linguagem de programação e ferramenta é um mero detalhe. Então é isso, tá? Eu acho que eu respondi todas as perguntas, respondi sim, senhor. Qualquer coisa, se você tiver mais alguma dúvida, pode mandar aí no Instagram, tá? Ou então manda lá nas nossas redes, participem do nosso fórum. Se vocês tiverem dúvidas, a gente pode responder também por lá, ou posso estar respondendo por aqui, tá bom? Valeu!